terça, um ponto mais, a compreensão de como opera a lei e a graça. Eu quero começar a lição trazendo para nós aqui o texto do profeta Jeremias. Eu achei, esse texto é um dos meus textos que eu mais aprecio na palavra de Deus. É um texto que nós tantas vezes utilizamos. Eu vou pedir, inclusive, que a produção coloque aqui o verso 33. Jeremias 31, 33. Produção, por favor, coloque os caracteres. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E lá depois, no finalzinho do verso 34, Deus fala em perdão. Eu vou perdoar as suas iniquidades, vou perdoar os seus pecados e deles não me lembrarei. E essa é uma lição fundamental da terça-feira, porque ela nos ajuda a entender que lei e graça não estão em posições opostas. Elas têm funções diferentes, mas não estão em oposição. Elas estão em harmonia entre si e em harmonia com o amor e a justiça de Deus. E esse texto é um texto fundamental para ilustrar esta característica divina de que, como dissemos lá na introdução, os mandamentos de Deus não são princípios ou critérios abstratos. Deus quer escrevê-los no nosso coração. Ou seja, Deus quer transformar o nosso coração, transformar a nossa vida, tirar daqui o coração de pedra, pôr um coração sensível, chamado na Bíblia um coração de carne, onde Deus quer escrever, não nas tábuas de pedra, mas apenas representando a eternidade do caráter de Deus, seu caráter moral, mas Deus quer escrever, ou seja, isso tem a ver com a transformação da nossa vida, transformação interior. Os mandamentos não são apenas uma conformação externa, eu viver de forma externa. Por isso que Jesus disse que, ilustrando o 7º mandamento sobre adultério, ouvi isso que foi dito aos antigos, não adulterarás, mas eu digo que quem olhar de forma inadequada, de forma cobiçosa para uma mulher, ele já adulterou. Ou seja, Deus quer transformar a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos viver estes princípios, compreendê-los e amá-los como sendo, entendendo e aceitando como a expressão da proteção e do amor de Deus para a nossa vida. Se os 10 mandamentos, como já mencionamos 2 vezes, e aqui a terceira vez, escritos em tábuas de pedra, segundo Êxodo 31, 18, é um fato que aponta para a eternidade do caráter e da lei de Deus, a lei também deveria estar escrita no coração do povo. O ideal e o desejo do Senhor é que a lei de amor não seja apenas externa, como mencionei, mas interna, ligada ao nosso próprio caráter. E aqui o autor vem dar ênfase àquilo que nós mencionamos um pouco já na lição da segunda-feira. Não podemos ser salvos pela obediência à lei. Pelo contrário, é pela graça que somos salvos. Esta é a posição da Igreja Adventista do 7º dia, e quem que diga diferente está faltando com a verdade. Somos salvos por meio da graça, pela graça por meio da fé, Efésios 2:8, não de uma outra forma. Isso é um dom de Deus, o apóstolo ainda afirma. Não guardamos a lei para sermos salvos. Isso tem que ficar claro. Mas porque já recebemos a salvação. Não guardamos a lei para sermos amados por Deus, porque Ele já nos amou quando éramos ainda pecadores. E ainda queremos seguir amando a Deus. E ele termina aqui dando quatro funções da lei muito interessantes. Ao mesmo tempo, ele diz, a lei revela o pecado. E cita aqui os textos. Tiago 1, 22 a 25. 2. Mostra, aponta para a necessidade de um Redentor. Gálatas 3, 22 a 24. 3. Orienta a nossa maneira de viver. E 4. Revela o caráter de amor de Deus. Que compreensão linda sobre a lei de Deus, esses 4 aspectos que eu vou repetir. Revela o pecado, mostra a necessidade de um Redentor, orienta a nossa maneira de viver e revela o caráter de Deus, e está em perfeita harmonia com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Elas não são excludentes, mas elas se completam, operam juntas e estão entrelaçadas com o amor e a justiça de nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso Deus e Pai. E desta maneira, vamos um ponto final na lição da terça-feira.